Boa noite a todos. Boa noite! Sejam sempre bem-vindos, os que também nos assistem pelas redes sociais. Seja o momento que for que possa nos conectar, sejam sempre bem-vindos. Nós somos sempre gratos por essa oportunidade de nos reunirmos para falar do Evangelho de Jesus, que ele mostra sempre, o caminho certo a seguir, como nós devemos nos comportar, como a gente deve pensar. Sabemos que é difícil, mas temos que estar sempre de mãos dadas com esse Evangelho, para que a gente se fortaleça cada vez mais. Senão a vida se torna mesmo muito difícil, Então nós vamos fazer a prece inicial para harmonizarmos com o ambiente que já foi preparado desde muito cedo para nos receber. Hoje a prece não é minha, é uma prece que eu achei ela muito profunda, maravilhosa. É uma prece que está em aramaico, numa pedra branca de mármore, em Jerusalém, na Palestina, especialmente no Monte das Oliveiras. É uma prece que Jesus fazia em aramaico. E eu li a prece e eu achei uma prece muito profunda, muito, muito atual, Imagine quando isso foi feito e até hoje ela toca muito o nosso coração. Então vamos nos harmonizando, acalmando a mente e dizendo, como Jesus dizia: Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento do amor que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem nossas ações. Que assim seja. Graças a Deus. Eu trouxe hoje, gente, uma reflexão que eu achei muito interessante, de uma palestra de um centro lá do Guarujá, trazido por uma sobrinha. E eu achei muito interessante, tocou bem o meu coração, então eu trouxe para vocês hoje. São reflexões sobre nossos antepassados, sobre os nossos ancestrais. E o autor do livro que traz esses compromissos, são 4 compromissos, é o nome do livro. Ele é o Dom Miguel Ruiz. É um médico cientista que se dedicou a esse estudo da espiritualidade dos nossos ancestrais, dos povos antigos. E esse estudo se chama Filosofia Tolteca. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu achei tão pertinente com a nossa doutrina que eu trouxe para vocês. Ele nos apresenta os 4 compromissos que à primeira vista parece uma coisa muito simples, mas são ferramentas poderosas
para desconstruir crenças e comportamentos automáticos que nos causam muita dor e que podem ser evitados. Não são mandamentos externos, não, mas são comportamentos íntimos que têm o poder de nos libertar de sofrimentos desnecessários. Aí nós perguntamos então, o que essa sabedoria tem a ver com o Espiritismo? E a resposta é tudo a ver. Os princípios dos 4 compromissos, eles têm um eco profundo nas leis divinas da doutrina espírita e nos 2 pilares da doutrina que nos traz esses compromissos, que é a lei de causa e efeito e o poder, o efeito e o poder do pensamento e da palavra. Então isso tem a ver, sim, muito com a nossa doutrina, E esses 2 pilares, eles representam o sistema operacional de uma vida humana, como a nossa vida funciona. Então, por isso eu achei muito interessante. O primeiro compromisso: seja impecável com sua palavra. Parece simples, parece fácil. Na minha opinião, Não é o eu acho, é na minha opinião. Eu acho o compromisso mais difícil. Por quê? Ser impecável com a palavra, com a nossa palavra, é não ir contra si mesmo. Porque, gente, uma palavra mal empregada pode gerar um drama sem fim e sofrimentos que muitas vezes perdura para uma vida toda. É aquela situação, eu falei e agora? Carrego a culpa do que eu falei e não deveria ter falado. Quem nunca, Então, por isso, ser impecável com sua palavra evita sofrimento. É fácil? Não é, mas é possível. E aí, numa reflexão mais profunda, existem 2 perguntas. Se eu fosse essa pessoa, qualquer pessoa que esteja ao nosso lado, eu gostaria de ser meu amigo? Olha que difícil, E aí vai mais além com outra pergunta. Se eu fosse meu marido, eu gostaria de ser casado comigo? Um exemplo mais simples. Imagine que você vê um colega ou um familiar publicar na rede social um conteúdo que você olha e fala, meu Deus, eu não concordo com nada disso. Qual é a primeira força, que nos move? Eu vou atrás, ainda mais se for um familiar, Mais fácil ainda. Eu vou falar um monte, onde já se viu publicar uma coisa dessa. Essa é uma das reações. Mas, quando a gente usa o impecável na nossa palavra, nós temos que fazer a seguinte pergunta. O que eu vou fazer vai construir ou vai destruir? O que eu vou fazer vai ferir, que é ir lá, ficar bravo, ou então fazer daquele conteúdo uma fofoca. Eu levo para minha irmã, eu levo para minha vizinha, a fofoca que fulano provocou lá e colocou no conteúdo e tudo mais. Eu tenho que parar e pensar. Eu vou ferir, eu vou destruir. Então, qual é a minha atitude para ser impecável? Silenciar, não levar à frente nada. Eu não concordo? Então é comigo. Eu não tenho que levar para ninguém o que eu não concordo. Então, é fácil isso, gente? Não é, mas é possível a gente estar sempre vigiando, o que falamos e de que forma falamos. Então é isso, eu prefiro o silêncio, porque a palavra é uma semente lançada ao terreno fértil da nossa mente. Seja a nossa mente ou a do outro. É vigilância constante.
sobre o que deixamos que se materialize em palavras. Como eu disse, eu acho esse compromisso muito difícil. Vamos lá para o segundo. Não leve nada para o lado pessoal. Quando não levamos nada para o lado pessoal, nos tornamos imunes à magia do mal, ao veneno que vem dos outros. O que os outros dizem ou fazem geralmente não tem a ver conosco, mas sim com a realidade deles, suas crenças, seu medo e seus valores. Você só pode ser responsável por suas próprias ações e nunca pela dos outros. Eu vou ser sincera com vocês. Eu demorei muito para entender isso. E o Fábio sempre falava isso para mim. Mãe, não fica assim. Isso não é seu. Isso é da outra pessoa. E agora eu me deparo com esses compromissos que realmente vêm me dizendo isso. Então a gente tem que estar atento. O que veio do outro é dele. O que ele colocou para fora me criticando é o que ele tem dentro dele. É a forma de julgar, é a forma de criticar, é de me ver diferente. É com ele, não é comigo. Então eu não tenho que ficar sofrendo e prorrogando essa situação com mágoa, com dores, com irritações, com culpas, com medos. Não. Fica mais simples, né? Terceiro compromisso. Não tire conclusões precipitadas. Não fique presumindo coisas. É o famoso eu acho. Ah, eu acho. Gente, eu acho. Não tem nada a ver, né? Um dos maiores erros da nossa vida é presumir que os outros veem a vida como nós vemos, que enxergam e sentem como nós, que o outro julga as coisas como nós julgamos. Quanto mais informação nos falta, mais tiramos conclusões erradas. E geralmente são muito piores que os fatos reais, as conclusões. Aí a gente acha, cria, forma uma montanha de problemas que o outro provocou em mim porque eu fiz, eu presumi, eu tirei conclusões precipitadas, eu não sei se aquilo é real. Então qual é o conselho que ele nos dá? A solução é clara. É sempre melhor fazer perguntas do que presumir coisas, esclarecer, procurar o fato em si e não ter medo de ir em busca da verdade. E a gente às vezes se omite, se cala, se fecha, sofre, dói, porque não tem coragem de ir perguntar. Isso realmente aconteceu? Para que a gente possa não ficar criando possibilidades que são nossas, de acordo com as nossas crenças. Então precisamos ficar bem atento para isso também. E o quarto compromisso: sempre dê o melhor de si em qualquer situação. Esse é o acordo que impulsiona todos os outros e nos direciona ao crescimento contínuo. Dar o melhor de si. Dando o melhor de si, eu não preciso temer nada, eu não preciso carregar culpas. Devemos sempre fazer o melhor possível, independente da nossa condição ou do ambiente que nós estamos. Ai, mas hoje eu não tenho condições de fazer como eu gostaria. Faz como você consegue. O que não pode é deixar de fazer. O que não pode é se omitir. O nosso melhor geralmente ele varia. E o importante é o nosso esforço consciente. O que eu posso naquela condição, naquele momento, naquele lugar, é o que eu vou fazer. Aquele Mário Portela, sabe, ele sempre fala sobre isso. Então, gente, é isso. Eu gostaria de falar mais coisa, mas, Fábio, eu passei 1 minuto, mas eu já vou terminar, tá?
e à vontade. Chico Xavier, na sua simplicidade e na sua sabedoria, ele vivia esses 4 compromissos. Por quê? A palavra dele era sempre um bálsamo. Chico não se ofendia com as críticas. Ele não tirava conclusões sobre intenção alheia. E incansavelmente ele fazia sempre o seu melhor a cada dia. Então nós vamos gravar esses 4 compromissos em nossos corações, em nossa mente, para que possamos ser impecáveis no que pensamos e no que falamos, para não sofrermos tanto. Devagarinho a gente consegue, né? Que a paz esteja com todos vocês. O que eu tinha de recado era esse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem algumas coisas que são tão simples e que a gente faz ficar tão complicadas, né? Então agora um bom tratamento, muito obrigado pela atenção e vamos ficar então com a palestra do Fábio. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos de novo. Sempre faço isso, né? Mas não dá pela primeira vez. Não pode se contentar com pouco, né? Assim. Uma vez eu vi o padre Fábio de Mello falando que às vezes a gente pergunta assim: como que tá a tua vida? Ah, mais ou menos. Como está teu trabalho? Mais ou menos. Alguém gosta de passar no médico mais ou menos? No psicólogo mais ou menos? No psiquiatra? Como é que você vai ser mais ou menos? Então a gente tem que ser bom. Então vamos dar uma boa noite de pessoas boas, que não é mais ou menos, né? Meia-noite, boa noite mais ou menos é para os outros, para nós não. Boa noite a todos. Boa noite. Aí, ó. Boa noite de pessoa fera. É isso aí. Enquanto eu estou ligando minha palestra aqui, eu não sou tão rápido com essas coisas. Deixa eu dar alguns recados para vocês. Dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal, estaremos aqui trabalhando. Tá? Então, se alguém tiver dúvida de que se nós vamos estar aqui trabalhando, estaremos. Dia 30 também estaremos trabalhando. E dia 6 de janeiro também estaremos trabalhando. Tá? Então nós não vamos parar esse ano. Assim como a espiritualidade não para, nós também não vamos parar. Tá? Então, quem quiser nossa companhia, não estiver longe, estaremos aqui para recebê-los, passar um pouquinho de tempo com vocês, como a gente faz toda terça-feira. Beleza? Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Ninguém aqui é estreante? Querendo ou não, a gente está sempre aqui pela primeira vez, né? Porque tem sempre alguma coisa nova para entender e aprender. Gente, tive um dia difícil hoje. Acho que até em função do tema que a gente vai tratar hoje. A reflexão é uma continuação do que a Neuza estava falando. Hoje a palestra é para a gente entrar em nós. Esquece quem não veio no centro hoje. Esquece quem você gostaria que estivesse aqui sentado ouvindo toda terça-feira com você. Hoje, entra dentro de você. Hoje a pergunta é para nós, para cada um de vocês. É uma palestra que, apesar de a gente dar para um grupo de pessoas, ela é uma reflexão individual. Então, vamos ter amor por nós hoje, mas vamos ser sinceros conosco. Esquece o outro. Não no sentido de nos julgarmos, mas no sentido de nos entendermos. Muitas vezes a gente se deprime, a gente desenvolve depressão. Por quê? Porque a gente não se perdoa, né? Porque a gente se julga demais, porque a gente não aceita os nossos defeitos, né? Infelizmente, a gente tem dificuldade de lidar com as nossas sombras, mas hoje a gente precisa refletir sobre isso. Então a reflexão é para a gente entrar dentro de nós, tá bom? Então vamos lá, ó. Façamos a nossa luz. Essa é uma lição
daquele livro Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografado por Chico, passado por Emmanuel. Aí tem a passagem bíblica: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos nos imaginar como uma lâmpada, como uma candeia, né? Algo que produz luminosidade. Como que está a nossa luminosidade? Como que está essa nossa luz? Como que nós, como candeia de Cristo, candeia do Pai, estamos iluminando os lugares que frequentamos, as pessoas que conhecemos, as que amamos, as que não amamos, né? Por imperfeição mais nossa do que do outro. Como que está essa relação da gente com a gente mesmo? É essa a reflexão de hoje. Então vamos lá. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. Então, apesar de nós estarmos num planeta de segunda ordem, quer queiram ou não, nós somos o reprovado da terceira série, né? Porque nós precisávamos estar numa outra situação evolutiva, numa outra situação de moralidade. Então, nós precisamos ter consciência disso quando nos olhamos, mas não estamos, né? Fomos reprovados na terceira série, estamos fazendo a terceira série do primário, novamente, mas nós temos nisso uma oportunidade de nos melhorarmos, de aprendermos as lições que já devíamos ter aprendido e não aprendemos ainda. Então hoje a reflexão é muito em função disso. E o nosso planeta, apesar de toda a limitação que a Terra tem hoje comparado com planetas mais evoluídos, nós somos um planeta de segunda ordem, aí de uma ordem de 1 a 7. Ele nos oferece tudo que nós precisamos para a nossa evolução atual. Eu diria que se ele nos oferecesse mais coisas, além do que o planeta já nos oferece, nós nos perderíamos ainda mais. Hoje, muitas vezes, a gente não tem a inteligência de lidar com o pouco que o planeta Terra já nos oferece. Imagine se ele nos oferecesse mais riqueza, mais oportunidade, mais lugares, né? Mais relações afetivas. Como nós lidaríamos com isso? Hoje, nas poucas relações afetivas que temos, muitas vezes a gente já se perde. A gente muitas vezes não consegue lidar com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos chefes. Imagine se essa relação fosse ainda maior. Não seria mais complicado? Para mim, que ainda tenho muita dificuldade de lidar da maneira correta com essas relações, seria, né? Por exemplo, você imagina se a gente tivesse mais de uma esposa? Calma, não precisa sair correndo, é só uma suposição, né? Mais de uma sogra? Entenderam agora onde eu quero chegar, né? Agora você entendeu. Mais um marido, né? Mais vizinho dos que nós já temos? Como que nós lidaríamos com isso? Mais filhos do que nós já temos? Mais pais do que nós já temos, né? A gente tem um pai e uma mãe. Já pensou se nós tiver 2 pais e 2 mães? Para nos cobrar, né? Além de nos ensinar, para nos regrar, que é a função dos pais. A gente já brigava com o pai e com a mãe, achava que era o dono da razão com um par só, mas a gente tivesse 2 ou 3 pais. Então, assim, o planeta, ele nos oferece tudo o que nós precisamos. A família que nós precisamos, né? A gente acha que está na família errada, não está. A gente acha que casou com a pessoa errada, não casou. A gente acha que o filho veio por engano, não veio. É esse que tem que ser o seu filho, a sua filha, né? O seu vizinho de porta, de portão. A gente tem tudo o que a gente precisa para evoluir. Nós que muitas vezes, na nossa ignorância, e é essa a reflexão hoje, que não sabemos lidar com essas coisas. A gente sempre quer um emprego melhor, pega uma promoção, já está de olho na função de cima, porque a gente acha que é mais competente do que o que a gente já está fazendo na empresa. Na família a gente acha que devia ser mais respeitado,
Na vizinhança a gente acha que devia ser mais admirado. Vocês veem quanto a gente sai para fora e a gente esquece de entrar para dentro. O que eu estou fazendo por mim? A primeira pergunta aqui da nossa palestra hoje é essa. O que você está fazendo por você? O que eu estou fazendo por mim? Quanto do seu tempo numa semana você gasta por você? Por você. Eu não estou falando de ir lá cortar o cabelo, fazer a unha, isso é muito importante. Mas o quanto você faz para o seu crescimento pessoal? O quanto você investe em você? O quanto o Fábio investe nele para ser uma pessoa melhor? Por isso que eu estou falando, não estou falando de beleza física, de nada disso não. O quanto que nós estamos cuidando do que a gente realmente precisa cuidar em nós? Muito pouco, um pouco, quase nada, nada de nada. Essas são as perguntas que a gente precisa fazer. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Qual é essa casa pequena e humilde que existe no nosso planeta? Cada um de nós. Cada um de vocês. Eu sou uma casa pequena e humilde. Mas em mim resplandece o sol da alegria. E eu posso ser, sim, um paraíso de felicidade. Quantas vezes vocês já passaram pela experiência de deixar alguém feliz? Todo mundo já passou por essa experiência. Quantas vezes você já foi à luz para alguma pessoa? Quantas vezes você já ouviu assim: nossa, foi tão bom ter conversado com você, foi tão bom ter te reencontrado. E muitas vezes a gente se apega nos nossos aspectos só negativos. A gente presta muita atenção nas críticas que a gente recebe. Não é assim nas relações que a gente tem? Se eu falar para você assim, ó, no dia de hoje, o que falaram de você? Duvido que alguém vai lembrar que alguém falou alguma coisa boa. A gente já vai falar, ixi, fulano falou tal coisa, minha esposa falou tal coisa, meu filho discordou de mim, meu vizinho não olhou na minha cara. Nem nada ele falou, antes tivesse falado alguma coisa. Não deu bom dia para mim. Mas você lembrou daquela pessoa que te deu bom dia? Que te deu um sorriso? Que se alegrou de te encontrar? Porque naquele instante você podia ter sido luz. Você podia ter sido o sol da felicidade para alguém. Gente, muitas vezes, quando a gente encontra uma pessoa na rua e dá um bom dia, pode ser o único bom dia que aquela pessoa vai receber naquele dia. E talvez no momento dela dormir, ela vai lembrar do sorriso que você deu para ela. Quanto custa um sorriso? Quanto você precisa ter de dinheiro na sua conta para dar um sorriso para alguém? Então a reflexão hoje é essa. A gente potencializar as coisas que nós temos de bom. Eu costumo dizer, né, que eu venho aqui porque eu tenho 20% de luz e 80% de treva. Eu sou assim. Eu me classifico dessa forma. Mas o que é importante? Eu pegar esses 20% de luz e colocar a serviço do Cristo. Quanto você tem de luz dentro do seu coração? Todos nós temos algo de luz dentro do nosso coração. Mas a chave é, quanto que você está colocando isso a favor da humanidade de Cristo? É isso que a gente precisa pensar. A gente precisa sair desse piloto automático, de achar que a vida é acordar e levantar. Esses dias eu ouvi uma frase, se eu não me engano foi do Karnal, e o cara é ateu, fantástico. E ele falava assim: é legal orar, Deus gosta de te ver orando, mas Ele se interessa pelo que você faz entre uma oração e outra. É isso que importa para Deus. Porque orar é fácil. Parei de orar, saí de casa para trabalhar. Aí passei meu dia todo, vou deitar e vou orar antes de dormir. O que interessa para Deus é o que eu fiz nesse espaço de tempo. Nós já vamos falar disso daqui a pouco. Palavra, até papagaio fala. Se você ensinar uma oração para o papagaio, ele vai repetir o Pai Nosso quantas vezes você mandar ele repetir. E muitas vezes o papagaio, entre uma oração e outra, pode ser melhor que a gente precisa tomar esse cuidado.
A angústia de nosso plano procede da nossa sombra. E eu digo sempre aqui, a gente precisa aprender a lidar com as nossas sombras. Nós precisamos ser íntimos dos nossos defeitos, porque só assim a gente vai resolvê-los. Eu tenho que ser íntimo dos meus vícios, porque é através disso que eu vou conseguir combatê-los. Eu tenho que entender quais são os gatilhos que me fazem praticar os vícios que eu tenho. E não é só os vícios físicos, não. A bebida, o cigarro, não é disso que eu estou falando, não. É da maledicência, é do ódio, é do sentimento de vingança, é da dificuldade em perdoar, primeiro eu e depois o outro. Precisamos, sim, ter carinho com as nossas sombras, porque só através do carinho e da intimidade que nós vamos transformá-las em luz. A sombra é a ausência da luz. E se eu ainda sou 80% de treva dentro do meu coração, é porque eu preciso preencher isso com a minha luz. E é minha, gente, não é a do outro, não é a do padre, não é a do pastor, não é a do pré-leitor aqui, do centro espírita, não é do cara que vai te dar o passe daqui a pouco, te tratar na maca. A rede de apoio é maravilhosa, mas no final das contas é só entre nós e Deus. Assim funciona a evolução. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da nossa ignorância, da nossa maldade, da nossa insensatez. E aí a gente envolve, né? As pessoas à nossa volta, as instituições, né, que a gente frequenta. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Tudo que você alimenta dentro de você, cresce. Tudo. Se você alimentar o amor, ele vai crescer. Se você alimentar a escuridão, ela vai crescer. 2 cachorros do mesmo tamanho amanhecem do seu lado. No final do dia, qual vai ganhar a sua batalha? Aquele que você alimentar mais. Simples e objetivo. Então, quem vai ganhar a minha batalha durante o dia? Quem mais eu alimentar? A minha sombra ou a minha luz? E quando você termina o dia mais angustiado, né? Mais cabisbaixo, mais com aquele sentimento de derrota, é porque faltou alimentar a sua luz. Porque a nossa felicidade, o nosso bem-estar não tem nada a ver com a materialidade que a gente conquistou naquele dia. Não é o carro mais novo que vai te dar felicidade, não é a promoção dentro do seu trabalho que vai te dar felicidade, é como você lida com você. É como a Neuza falou. Falaram um monte de besteira a seu respeito. Entrou dentro de você? Se entrou é porque você se identificou com aquilo. Então a pessoa tinha razão. Agora não, isso não tem nada a ver comigo. Quando Pedro fala de Paulo, tem mais de Pedro do que de Paulo. Não é assim? Em meio da grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Se isso é impossível encontrar, o caminho da libertação. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidades pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Se eu não alimentar a minha luz, os espíritos de luz não terão acesso a mim. Se eu não estiver bem, o meu anjo da guarda não vai conseguir me influenciar de maneira positiva. Por quê? Porque a gente se liga com o que a gente vibra. Você atrai sentimentos semelhantes. Então, se naquele dia você está com ódio, você está com raiva, você foi entrar no trem, te empurraram, você já se irritou, a pessoa não te deu bom dia, ela não respondeu o bom dia que você deu para ela, já te deixou cabisbaixo, teu dia não vai ser bom. Agora, se apesar de tudo isso, você manteve a calma, a paciência, te empurrou no trem, faz uma oração para aquela pessoa. Ela está um pouquinho aflita. É assim que a gente tem que entender. O cara buzinou para você no trânsito, que Deus te abençoe. O rapaz está meio nervoso, entendeu? Deixa ele com os bichos dele. Faz uma oraçãozinha e está tudo certo. Agora, se você entra na pilha do ódio, do egoísmo, do egocentrismo, é porque isso está evidente em você. Onde já se viu ele falar isso de mim?
Gente, que vergonha, né? A pessoa sentir isso e ainda vir falar para mim, né? Algo que é um sentimento dele. Vou fazer uma oração para ele. A gente precisa começar a lidar com isso. A esposa não pode falar um A que você já tem 3 pedras para tirar na cabeça dela, né? O marido aponta uma situação que precisa melhorar, pronto. Já descarrega o caminhão da semana inteira. Cadê a sua luz? Vou me calar agora. Fulano está nervoso. Na hora que ele se acalmar, amanhã, depois de amanhã, a gente conversa. Mas não, o nosso ego não nos permite isso. A gente quer revidar, a gente quer reagir a uma ação. Normalmente não dá bom. Toda vez que você reage, né, a uma ação, toda vez que você é reativo a uma ação, é o seu ego que está falando. Falta de humildade, falta de compreensão, falta de entendimento, falta de paciência. E normalmente não dá bom. Aí a gente se arrepende. Só que a gente não vai pedir perdão, porque se pedir perdão está se rebaixando. Já pensou, vou pedir perdão para minha esposa? Aí que ela vai estar em cima de mim mesmo. Não é assim que a gente faz? Não vou dar esse gostinho para ela. Ela estava certa, mas eu não vou dar esse gostinho para ela. E assim é no nosso trabalho, assim é com o nosso chefe, nos feedbacks que a gente recebe profissionalmente. A gente sempre acha que tudo que está sendo falado é para nos provocar, para nos diminuir. Será? É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem. Elas vão existir dentro de nós? É lógico que elas vão existir dentro de nós. Planeta Terra, qual é a principal característica dos moradores do planeta Terra? O mal ainda prevalece sobre o bem. É isso que nos define espiritualmente para estarmos aqui. Se alguém acha aqui que é mais bem do que mal, vai brigar com Deus, porque ele te colocou no planeta errado. E Deus parece que não erra. Então, a primeira consciência é essa. Eu ainda sou mais mal do que bem, mas eu consigo reprimir a maldade e enfatizar a minha bondade, colocar mais em prática a minha luz. Deus sabe o sacrifício que eu faço, que muitas vezes dá vontade de voar no pescoço e esganar, mas eu já consigo controlar. Há 4 vidas atrás a gente esganava mesmo, né? Passava a faca no pescoço. Há 4, 5 vidas atrás a gente era assim ainda. Hoje não. Hoje a gente só pensa, mas não pratica. Está pecando em pensamento, mas já é alguma coisa no praticar. No materializar é muito importante. Organizemos as nossas trevas, né? Para que a luz resplandeça em nós. É impossível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação, que ainda não merecemos. Se a gente não aproveitar a oportunidade, né, para evoluir, infelizmente, hoje, pessoas que amamos, que gostaríamos que estivessem próximas de nós, em outras encarnações, infelizmente não vamos encontrar essas pessoas no mesmo planeta que nós vamos habitar. Porque provavelmente essas pessoas continuarão aqui. E infelizmente, nós, se não fizermos a nossa luz brilhar, temos que ir para outros planetas. Porque é assim, gente, ó. Não dá para falar assim, cansei de evoluir. Estou de saco cheio de evoluir. De vez em quando a gente se enche mesmo. É difícil evoluir. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Crescer dói. Até fisicamente. Quando o bebê chora muitas vezes é porque o corpo dele está crescendo e está doendo, né? E a gente moralmente é assim também. Crescer dói. Mas é melhor chorar para crescer do que chorar de saudade daqueles que amamos e que infelizmente seremos separados dessas pessoas porque não atingimos a evolução necessária para continuar no planeta que continua evoluindo. Então, se você não acompanha, né? Se você de novo for reprovar a 3ª série, tem uma notícia para te dar. Muita pessoa que você ama hoje, que você recebe luz, recebe amor, recebe carinho, não vai estar do seu lado na próxima jornada. Pode chorar, pode espernear, pode achar que Deus errou de novo, mas é isso que vai acontecer. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho,
aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. O que é esse óleo? É essa luz que nós já temos dentro de nós. Vamos acender esse óleo, né, naquela lâmpada. Tem aquela lâmpada que a gente colocava óleo e acendia para ela brilhar? Qual é o combustível da lâmpada? É o óleo. Nós temos esse óleo dentro de nós. Mas eu estou acendendo o pavio da forma correta para que ele brilhe? Porque às vezes, gente, é interessante o que eu vou falar agora, mas é verdade. Parece que a pessoa faz questão de ser ruim. Faz questão de mostrar para o outro só a versão negativa dela. A gente fala, gente, o fulano é tão bom, mas tem hora que ele faz questão. Por que a gente faz isso com a gente? Por que às vezes a gente quer enfatizar o nosso lado negativo? Será que é para mostrar para o outro que a gente é mais forte? Que a gente sabe ser ruim? Quem que está ganhando ou perdendo com isso? Às vezes eu me pego fazendo isso, sabe? Enfatizando o meu lado negativo. A minha filha tá dando risada lá no final do salão. Porque ela sabe que o que eu estou falando é verdade. Às vezes parece que a gente tem prazer de mostrar o nosso lado sombrio. De que o outro veja a ruindade que a gente carrega no coração, os defeitos que a gente ainda tem, como se isso fosse bonito. Por que a gente faz isso com a gente? Às vezes eu me arrependo de algumas coisas que eu falo, ou que eu faço, e falo, por que eu ainda faço isso comigo? Nós precisamos ter consciência das nossas trevas, mas isso não quer dizer que a gente precisa evidenciá-las para todo mundo saber disso. Não é vestir máscara, gente. Vestir máscara é a gente fazer algo ou tentar mostrar uma coisa que a gente não é. Mas é pegar o pouco de luz que a gente tem e começar a colocar à disposição das pessoas. Às vezes a pessoa pergunta assim para mim, nossa, como é que eu vou melhorar? Você quer melhorar? Começa a ajudar o outro. Como é que eu vou me curar? Começa a ajudar na cura do outro. Como é que eu vou crescer? Começa a estender a mão para o crescimento do outro. É assim que a gente melhora, é assim que a gente cresce, é assim que a gente entende aonde a gente precisa, né, nos lapidarmos. Lida com o outro, lida com a dor do outro, que a gente começa a entender que a nossa dor é desse tamanho. E eu não estou falando de dor física, estou falando de saúde, não. Estou falando de dor moral, né? Daquelas pessoas que muitas vezes nos procuram e elas só precisam de um ouvido, de um ombro, para se deitar, para chorar, para desabafar. E às vezes, né, a gente toma a trilha de dar moral, de julgar. Sabe qual é a pior coisa quando uma pessoa vem conversar com você para desabafar e falar que ela está passando por uma dificuldade? Você falar assim para ela, não falei? Eu não te falei que isso ia acontecer? Isso a gente fala depois que a pessoa já se recuperou, porque ela precisa refletir. Mas é horrível quando alguém do seu convívio pessoal, né, te procura, ou quando você procura alguém e a pessoa fala assim para você, mas eu não te falei? Eu não estou precisando de julgamento, agora eu estou precisando de um braço, de um acolhimento, de um coração que brilhe junto comigo, porque eu não estou bem. E muitas vezes as pessoas vêm buscar a nossa luz. E que bom, porque ela sabe que você tem alguma luz para dar para ela. E aí o que você dá? Não te falei? Olha a treva brilhando, olha o ego, né? Eu sabia que ia dar errado. Eu cansei de te avisar. Porque a gente tem a solução para a vida dos outros. E quantas vezes nos avisaram das coisas que ia acontecer conosco e a gente não deu ouvido. Agradece ao que te ilumina por 1 hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas revalar nos precipícios da estrada longa. Então é muito importante que a gente tenha pessoas no nosso auxílio, né, que nos abraçam. Tem pessoas que encarnam conosco para nos ajudar, para nos auxiliar, mas não serão elas a solução dos nossos problemas. Nós precisamos caminhar com a luz da nossa lanterna, porque a gente fica assim, né? Aí eu vou para a escuridão, fulano, liga a sua lanterna, vem comigo aqui, ilumina o caminho para mim. Filhão, é com você. Quem tem que iluminar o seu caminho é você. O outro já tem o caminho do outro para iluminar. E a gente fica terceirizando.
né? Terceirizando as dificuldades para o outro resolver, para o outro agarrar a nossa mão, e de vez em quando vai ser assim, mas a gente precisa entender que nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas. E se a gente não trilhar o caminho correto, vai dar ruim. Gente, o caminho para Deus, o caminho para Cristo é uma linha reta. O problema é que durante essa linha reta tem um obstáculo, tem uma pedra, tem um muro para pular. E aí o que a gente faz? Ao invés de tirar a pedra do caminho, de passar pelo obstáculo, de escalar o muro, a gente procura os atalhos. Deixa eu dar uma voltinha aqui que eu acho que vai ser mais fácil do que eu escalar esse muro. E aí o que acontece? Dá ruim. Não existe atalho. Toda vez que a gente desvia do caminho, a gente tem que corrigir a rota. Toda vez que eu desaperto o que tem que estar apertado, eu tenho que voltar lá e ajustar a pressão. Toda vez que eu afrouxo, eu tenho que ir lá apertar. Toda vez que eu aperto, eu tenho que ir lá afrouxar. É assim que funciona. E aí, a gente começa a voltar demais, né? Para refazer as coisas que a gente fez errado, para reparar o que a gente não devia ter desajustado. E aí a gente começa a ser o reprovado da terceira série. Porque ao invés da gente caminhar para frente de uma forma mais acelerada, a gente vai caminhar, né, a passos curtos. Aí dói mais. Porque quanto mais demora para crescer, mais a gente prolonga a nossa dor. Mas a gente acha que está pegando atalho, que é mais fácil não pular o muro, não tirar a pedra, não passar pelo obstáculo. E é aí que a gente vai quebrando a nossa cara. Não existe outro caminho. Faça a coisa certa. Toda vez que você insistir em fazer algo diferente da coisa certa, você vai quebrar a cara. Num primeiro momento parece até que deu certo, né? Rapaz, ó, tô bem pra caramba. O tombo tá ali na frente. Vai ralar o cotovelo, vai ralar o joelho, vai ralar a cara. Aí a gente é a pessoa mais injustiçada do mundo. Deus não me ama, Deus não olha pra mim, Deus me abandonou. Não, Ele só está te dando a oportunidade de você colher os frutos do atalho que você pegou, né? Muitas vezes a jaca cai na nossa cabeça, né? O fruto do nosso atalho. A gente desviou do caminho reto, a jaca caiu na nossa cabeça. Aí dói, machuca, lambuza, suja, fede. Às vezes a nossa vida fica desse jeito. Porque nós somos abandonados por Deus, porque nós somos injustiçados, não. É porque exatamente a justiça está correndo a nosso favor. E toda vez que a gente insistir em desviar, vai doer. Está doendo? Cuidado, pode ficar pior. Você está fora do caminho. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Essa história de que Jesus morreu pelos nossos pecados, de que Jesus morreu para nos salvar, é mentira. Quem fala isso para você, está mentindo para você. Jesus trouxe o manual e ele morreu por causa disso. Porque lá na época dele não aceitaram o manual que ele trouxe. Sabe quem matou Jesus? Não foram os ignorantes. Foi a religião que matou Jesus. Foram os religiosos que mataram Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus. Foram os judeus. Foram os doutores da lei judaica, né? Foi o Sinédrio. Quem era o Sinédrio? A autoridade religiosa daquela região. Foi a religião que matou Jesus. E Jesus não morreu para nos salvar. Ele morreu porque ele foi mal interpretado. Mas a lição dele está toda aí. Aí sim, ele é o nosso modelo. Mas quem vai cuidar da nossa salvação é cada um de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pega um caminho diferente. Não tem problema. Você tem livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Depois você volta para o caminho, né? Porque ninguém quer passar a vida inteira sentindo dor.
E é isso, nós precisamos alimentar a nossa própria luz. Por mais que existe uma plateia de pessoas iluminando junto com a gente, tem hora que é a nossa luz que vai fazer a diferença. Podes falar maravilhosamente, agora é para mim, podes falar maravilhosamente bem acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, é aquilo que eu falei da oração, vocês lembram? A gente pode orar, a gente pode palestrar, a gente pode pregar, a gente pode dar um monte de lição de moral para o outro. Tem vezes que a gente fala com o outro que parece que a gente é o cara, né? O outro vem e fala, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você precisa mudar isso. Fantástico. Para o outro. E para você? E aí você olha a vida da pessoa e fala, caramba, ela sabe a fórmula, só não está usando, né? Para ela. E muitas vezes nós somos assim. Eu sofri muito para estudar essa palestra por causa disso. Porque a gente se questiona o quanto a gente ainda precisa mudar, o quanto a gente ainda precisa melhorar. E a gente precisa se questionar mesmo, gente. É entrar para dentro de nós. É parar de olhar o outro. É parar de ficar reparando na vida do outro. Toda vez que você faz isso, você está perdendo um tempo precioso. Qual é o maior bem que nós temos nesse planeta? É o tempo. Sabe por quê? Quanto tempo você ainda tem de vida? Você sabe? Pode estar acabando hoje. E aí? Como é que faz? E se eu não acordar amanhã? Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Essa pode ser minha última palestra. Eu estava triste, né? Porque essa ia ser minha última palestra do ano. Aí eu recebi um convite para fazer mais uma palestra aqui o mês que vem. Falei, nossa, não vai ser a última. Será? A gente determina as coisas da nossa vida. A gente só esquece de combinar com quem? Com Deus. Então pode ser que seja realmente minha última palestra, apesar de eu ter recebido um convite para fazer mais uma. É assim que funciona a gente. A gente não sabe quanto tempo nós vamos terminar. Em quanto tempo nós temos ainda para nos moldar. Então o que nós precisamos fazer? Exatamente o que a Neuza falou. O melhor que nós podemos fazer hoje. Por nós mesmos e pelo outro. Então, esse é o recado, né? A gente, infelizmente, ainda é um ser de muita escuridão, a gente, infelizmente, ainda é um ser de muita treva, e está tudo bem. Mas vamos fazer brilhar a nossa luz para a nossa vida, para que o nosso irmão se sinta feliz quando nos encontrar, para que aquela pessoa que está trilhando uma jornada junto com você, quer seja ela seu pai, sua mãe, seu irmão, seu companheiro, né? Sua esposa, seu marido, tenha boas lembranças no dia que você não estiver mais aqui. Que a gente possa deixar um legado bom para as pessoas que conviveram conosco. Porque é isso que vai contar a nosso favor. Eu me tratei bem, eu me cuidei, eu procurei evoluir. E nesse caminho, eu fiz coisas boas pelos outros, eu estendi minha mão. Eu não estou falando de dinheiro não, gente. Não é isso, sabe? A gente, às vezes, precisa sair só da posição de auxiliar. A gente precisa começar a auxiliar também. Só que para isso eu preciso cuidar de mim. Eu preciso estar bem, porque eu não dou o que eu não tenho. Se eu não trabalhar o amor dentro de mim, eu não vou ter um amor bom para dar para o outro. Quanta gente que ainda tem dificuldade porque não aprendeu a amar. Porque ainda vê o amor como aquele amor de possessividade, de domínio, de determinar para o outro o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que ser. Deixa o outro ser o que ele quiser. Cuida de você. Ah, mas ele não quer ir no centro comigo. Não tem problema.
Vai você no centro, ilumina ele com a sua luz. E muitas vezes até quem não vem no centro está melhor do que a gente que está sentando aqui toda semana. Eu conheço muito ateu melhor do que eu. Talvez eu esteja precisando mais do que ele, por isso que eu estou aqui. Né? Talvez se eu não tivesse a coisa ia estar muito pior. Ele já não precisa mais, ele já automatizou o evangelho. Né? Esses dias eu assisti uma aula com o Karnal. Aquele cara é fantástico. Não dá para entender como aquele cara é ateu. Não, dá sim. Ele já tem luz própria. A religião já não importa para ele. Será que um dia eu vou ser um ateu nesse sentido? Né? Um ateu não de Deus, mas de religião. Esses dias eu vi aquele pastor Caio Fábio falando e ele falava exatamente isso. Eu me identifico com um ateu, ele é pastor, hein? Ele fala assim, alguém já viu ele falando na internet? É um careca de cabelo comprido branco. E ele sempre fala isso, né? Que ele se identifica com o ateu da religião. Porque ele não quer o Deus da religião. O Deus da religião muitas vezes é um Deus que reprime, é um Deus que destrói, é um Deus que te condena, é um Deus que troca. Esse Deus, ele fala que ele quer ser ateu, porque ele quer ser o Deus do amor, o Deus do Cristo, né? O Deus que nos dá quantas oportunidades a gente precisar para sermos luz, para sermos melhores, para sermos realmente filhos. Né? Nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Você não vai deixar a tua filha eternamente de castigo porque ela cometeu um erro. Não, ela vai ter quantas oportunidades ela precisar para crescer. E é assim que Deus faz com a gente. A maioria das vezes ele dá risada na nossa cara, né? Fala, de novo? Mas está tudo bem, não tem problema. De novo, vamos lá mais uma vez. Né? Vamos para o centro mais uma vez, vamos tomar passe mais uma vez, tentar fazer uma semana melhor. 2026 está aí, um ano melhor, para a gente se cuidar mais, brilhar mais, e a nossa felicidade, o nosso brilho, a nossa luz, contagiar as outras pessoas. A gente brilha primeiro por nós, mas esse brilho acaba contagiando os outros. É assim que precisa ser. Brilhe por você, brilhe para você, brilhe para que a sua luz te faça bem. Consequentemente, as pessoas que vivem ao seu lado vão se alimentar disso. Amém? Amém. Façamos a nossa luz. Essa é a lição que eu trouxe com muita humildade hoje, com muita dificuldade de falar disso, porque eu tenho muita dificuldade de fazer a minha luz brilhar. Mas uma coisa que a gente nunca pode fazer, desistir de nós mesmos. Deus não desiste. Você nunca estará só. Às vezes só você e Deus. E basta. Isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Palmas para Jesus, né? Graças a Deus ele existiu e nos trouxe o manual. Vamos orar? Então vamos aproveitar esse momento. Encher o nosso coração de amor, encher o nosso coração de luz, fazer brilhar a nossa luz nesse instante, com tudo que nós temos de bom em nossos corações, com tudo que nós já aprendemos a cultivar, com tudo que nós nos sacrificamos, né, até agora para melhorar. Então, que essa luz que nós regamos, que nós plantamos, que está crescendo dentro de nós, seja entregue neste momento à espiritualidade maior e que ela seja levada a cada canto desse planeta, para cada irmão que ainda se encontra na escuridão, que ainda se encontra perdido, angustiado, sentindo suas dores morais e materiais, irmãos encarnados e desencarnados que nesse instante choram pela falta de luz, choram pelas imperfeições, não porque não são bons, mas porque ainda não aprenderam a lidar com a luz que tem em seus corações. Então que essa luz chegue a cada um deles, para que a luz do planeta brilhe mais, e para que assim a gente possa colher um planeta de mais bondade, de mais fraternidade, de mais compreensão, de mais entendimento, de mais sabedoria, de mais acolhimento, que possamos ser instrumentos
dessas luzes, dessas qualidades. Que Deus nos dê força e ilumine todos nós com seu amor incondicional. Que Jesus, nosso irmão, governador do nosso planeta, continue junto com sua mãe Maria, cuidando de nós, cuidando das nossas dificuldades, cuidando das nossas imperfeições, para que possamos seguir a nossa caminhada, com a nossa luz, com as nossas próprias pernas. Que assim seja. Graças a Deus. Bom tratamento a todos, bom passe, boa maca, ótima semana e sejam juntos. Amém.